Olá, vamos falar um pouco nessa aula sobre o resultado do milagrinho, né? O desempenho da economia brasileira durante o milagrinho, né? Que de fato foi notável, né? Quando a gente olha o crescimento da economia nesse período, que vai aí, sei lá, de 2002, 2003 até 2012, o nosso crescimento médio praticamente dobrou. A gente vinha crescendo a 2% ao ano, né? Se a gente olhar até mesmo na década perdida, a gente cresceu um pouquinho abaixo que é a década dos 80, né? A gente cresceu um pouquinho abaixo dos 2%. Depois, na década de 90 do FHC, a gente também cresceu perto dos 2%. E na era Lula, especialmente nesta fase do milagrinho, a gente cresceu 4%. Né? Foi um crescimento bem acima do padrão histórico brasileiro, pelo menos das últimas 3 ou 4 décadas. Né? E a gente só perdeu para a época do milagrão, nos anos 70, né? Que eu vou contar um pouco daqui a pouco essa história também. Mas o fato é que o desempenho da economia na era Lula foi fantástico, né? A gente teve criação de empregos incrível, assim, anos criando 1 milhão. Teve ano que a gente criou quase 1,5 milhão de vagas formais pelo CAGED, né? Que a gente olha no mês a mês, a gente acompanha essa criação de vagas, né? O Brasil foi para o pleno emprego, né? A gente chegou para uma mínima histórica de desemprego, dependendo da pesquisa que se usa, pela antiga PME, né, que era a pesquisa mensal do emprego, a gente foi para abaixo de 5%. Né? Eu trabalho no Brasil, acompanho o Brasil desde os anos 90, nunca tinha visto um momento tão próspero assim na economia brasileira, né, de desemprego baixo, de salário subindo. É, é, Vamos lembrar que a revista The Economist colocou o Cristo Redentor decolando em 2009, né? Aquilo ali foi a apoteose, né? O auge do milagrinho, né? Quando o Cristo decolou na capa da revista The Economist, eu vou até deixar aqui depois essa edição que é memorável, né? Depois no Dilma, na Dilma eles fizeram o Cristo afundando, mas ali coroou, né, esse otimismo, essa mania de Brasil que se criou, né? E de verdade o Brasil cresceu muito acima do padrão dele, né? Do que a gente vinha observando no passado, né? Então essas políticas, esses pilares do milagrinho, por assim dizer, que a Laura explica tão bem no livro, né? é, Realmente funcionaram, né? Que foram investimento público, especialmente em infraestrutura, o crédito, né, que a gente já falou bastante em outras aulas, a expansão do crédito e a distribuição de renda, né? Mais importante de tudo, a distribuição de renda. Tanto via Bolsa Família, que teve um impacto muito, muito poderoso nas classes de renda mais baixa, quanto na própria política de valorização do salário mínimo, né? Porque o salário mínimo vai indexando, né? Ele indexa toda a economia, né? Indexa salários de prefeituras, aposentadorias, né? Então ele tem um poder de aumento de renda muito grande. Né? Essas políticas são as clássicas políticas de estímulo, né, que os economistas chamam de política fiscal expansionista, né, na verdade, e de políticas de redistribuição de renda. Né? Então, as duas somadas são muito poderosas, né, e ajudam a explicar por que a economia acelerou tanto. Né? E um destaque que a Laura faz, que eu acho muito, vários destaques, né, mas que eu queria chamar a atenção, que eu acho muito legal, é a coisa de que o investimento subiu muito, né? A era Lula, o milagrinho, ele foi. Depois a gente vai falar dos problemas mais para frente, especialmente no governo Dilma, mas o fato é que o crescimento foi puxado pelo investimento, né? O investimento cresceu muito no Brasil. A gente foi de 16, 17% do PIB para 20, chegou a passar até, depois, óbvio que foi turbinado, bombado pelo BNDES, né? A via do investimento público seguiu dois canais, né? Tanto o orçamento público via PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né, que já vinha, não tinha esse nome ainda, depois o Lula inclusive convidou a Dilma para fazer isso, né, que ela ficou conhecida como a mãe do PAC, né? Mas além do investimento propriamente dito em infraestrutura do orçamento público, houve também um reforço do BNDES. Né? E o investimento privado crescia muito. Né? Eu me lembro dessa época, caminhando pelo Brasil, enfim, visitando vários lugares, eu vi construção de shoppings, lojas, prédios, foi um negócio fantástico. Assim. O investimento ele acelerou mais do que o consumo. Né? Quando a gente olha os dados, claro que o consumo, conforme a Laura muito bem destaca aqui, ocupa uma proporção muito maior do PIB, mas quem cresceu mais foi o investimento, né? Foi uma aceleração notável do investimento. Né? E como a gente estava numa situação de ociosidade, ou seja, a gente vinha da era de estagnação do FHC, havia muito desemprego, havia muita capacidade ociosa. Né? O que é capacidade ociosa? Fábrica vazia, né? Fábrica vazia, loja vazia, shopping vazio, tudo meio vaziozão. Né? E aí, quando a economia começou a acelerar, essa capacidade foi utilizada e o próprio aumento do consumo
conforme a economia aquecia, começou a estimular os empresários a investirem mais, né? Porque o investimento ele é muito função da atividade econômica, né? Se a economia está aquecendo, é, as lojas começam a ficar cheias, os shoppings, os imóveis começam a ficar ocupados, os preços inclusive começam a subir. Tem, inclusive, uma das consequências disso é a inflação, que a gente vai falar mais para frente, mas o fato é que essa atividade econômica aumenta a rentabilidade dos investimentos e estimula os empresários para investirem, né? Então a gente entrou ali meio que num ciclo virtuoso, né? De investimento, consumo, e a coisa foi, né? Para o governo também melhorou muito a situação, porque o governo começou a arrecadar mais, entrou inclusive em superávit primário, né? Algo notável, né? Desde a era FHC, pouquinho no FHC 1 a gente começou, desculpa, no FHC 2 a gente começou a ter superávit primário, mas na era Lula até o final do Dilma 1 a gente teve superávit primário, né? Que é receita tributária menos despesa tributária antes da conta de juros. A conta de juros ainda continuava pesada, né? Continuava pesada porque a taxa de juros Selic, apesar de ter caído para 12% na mínima dessa época, ainda estava num nível muito elevado. A gente ainda estava gastando, sei lá, 5% do PIB de juros, que é um absurdo, né? Agora, por incrível que pareça, depois da implosão do Brasil em 2015 e 2016 e que a economia realmente ficou minguada e asfixiada e a Selic derreteu, o governo finalmente trouxe a Selic para 4,5%, né? A gente está economizando por ano praticamente 100 bilhões de reais de pagamento de juros, né? Então, mas naquela época a conta era muito pesada porque a Selic estava alta. Inclusive, é incrível o impulso que a economia brasileira ganhou, porque mesmo com juro alto de 12%, ela conseguia crescer, né? Conseguia crescer. Por quê? Porque ela tinha esses três pilares, esses três motores, né? O investimento público puxando, a expansão de crédito também contribuindo e as políticas de transferência de renda e redistribuição também ajudando, né? Então houve uma melhora substancial nas contas públicas brasileiras nesse período, né, que vai até o 2011, 12, depois começa a virar, quando a economia para de crescer, a história muda, a gente vai analisar isso em detalhes, mas nesta primeira pernada, né, vamos dizer assim, do Lula 1 e 2, há uma melhora substancial das contas públicas com superávit primário, a dívida pública, inclusive, ela chega, se estabiliza e cai um pouco, especialmente a dívida líquida, né? Um outro fenômeno interessante é que com o boom de commodities, o governo começou a comprar dólares que começaram a sobrar no mercado cambial, né? Depois, ao longo do curso, a gente vai mergulhar mais nisso, mas o fato é que as commodities, a alta do preço das commodities, né? Minério de ferro, petróleo, todos os bens agro, né? Soja, primeiro estimulou a economia pela via, enfim, da multiplicação, né? Então, por exemplo, a cadeia da Petrobras foi estimulada por conta da alta do petróleo e da exploração, do aumento da exploração de petróleo que foi feita com toda a cadeia de fornecedores, né? E o mesmo vale para commodities. Apesar das commodities representarem, sei lá, 2, 3% do PIB no máximo, elas têm algum poder de empuxo da economia pelo canal dos fornecedores. Além disso, a alta de preço de commodities ajudou muito na percepção dos investidores estrangeiros, né? Todos os emergentes, né? Todos os emergentes, especialmente a América Latina, ganharam muito com essa ideia e com essa alta de preço de commodities, porque os estrangeiros viram os emergentes como mais sólidos, né? Especialmente aqueles que são dependentes de commodities. Então, na cabeça do gringo, essa mania de Brasil, né, que se criou naquela época, tem a ver também com a alta de commodities, né? E uma das outras consequências da alta de commodities foi a apreciação da taxa de câmbio. Veio muito dólar para o Brasil, muito dólar, muito, 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 muito. E a taxa de câmbio saiu lá de 4,20 no pânico do Lula, chegou até 1,50 na mínima histórica antes da crise de 2008, que a gente vai discutir em outra aula, que é fantástico a coisa que a Laura usou aqui, que é tsunami ou marolinha, né? Então antes do tsunami ou marolinha, que a gente já vai descobrir na aula sobre esse tema, se foi tsunami ou marolinha, o câmbio estava super apreciado, ele foi para a mínima histórica em termos reais, que os economistas olham muito, né, quando a gente deflaciona o câmbio nominal pelo câmbio real, para ter uma noção, né, de se o câmbio em relação à inflação subiu ou caiu, a gente vê que ali em 2007, 2008 a gente estava na mínima histórica, né, que seria o equivalente do câmbio de 1,50 a preços daquela época, né. E o Banco Central e o governo ficaram preocupados com isso, até porque, conforme a Laura muito bem mostra, essa apreciação cambial, essa valorização da moeda brasileira começou a estimular muito a importação, né? As importações ficaram muito baratas,
especialmente de bens industriais, de máquinas, de manufaturas que a gente não tem capacidade de produzir, e rapidamente houve uma explosão de demanda de bens industriais, né? E isso foi um grande problema, e eu até tenho uma divergência com a Laura aqui, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa explosão de importações foi problemática, né? Porque ela acabou batendo um pouco na indústria brasileira, a indústria doméstica começou a patinar ali no 2008, ela mergulhou, depois se recuperou, 9, 10, mas a verdade é que o pico da produção industrial brasileira foi em 2010, 11, desde então a nossa indústria só vem caindo, né? E eu acho que essa apreciação da moeda brasileira no período que vai de 2004 até 2009, 10, da era Lula, explica muito né, do atraso da nossa indústria, né? Por que a nossa indústria não conseguiu concorrer com a Ásia, e foi no momento em que a China estava exuberante, o leste asiático estava exuberante, então a produção industrial desses países estava bombando no mundo e ocupando espaço tanto da indústria brasileira aqui no mercado doméstico quanto no resto do mundo, né? Tirando, até brinco que a China deu 2 golpes, né? Matou o Brasil com 2 golpes, né? Porque primeiro ela tirou espaço, ela conseguiu roubar espaço aqui no mercado interno das nossas indústrias, até porque a China vem com uma escala bizarra, né? Eles têm 100 milhões de pessoas trabalhando no setor manufatureiro, para você ter uma ideia, a gente tem 10, né? Então a escala chinesa é ridícula, né? Um câmbio super competitivo, super desvalorizado, com pouco respeito a patentes. Eu até brinco que é o dumping, eles fazem dumping ambiental, dumping trabalhista, né? Dumping cambial, dumping intelectual, né? Então eles conseguiram realmente surfar nas costas do Ocidente e do Brasil também. Bom, o governo ficou preocupado com isso, começou a perceber que a gente estava com problemas na indústria, né, especialmente por conta do déficit externo, né, da balança comercial que estava aumentando, e começou a comprar dólares para ver se ele evitava essa fortíssima apreciação da moeda brasileira, porque na medida em que estava sobrando dólar no mercado cambial, o governo era o único comprador. Se o governo não comprasse, o dólar ia ficar lá e a moeda brasileira ia ficar cada vez mais forte, porque a gente estava vivendo uma situação de sobra de dólares, né? Uma situação incrível de Brasil, que eu também nunca tinha visto isso, né? Sobrar dólar no Brasil, né? Isso tinha a ver com o grande otimismo dos estrangeiros em relação à situação da economia brasileira, lembra do Cristo decolando, e também com o boom de commodities, né? O Brasil é grande exportador de commodities, como a gente sabe. O minério de ferro, para vocês terem uma ideia, saiu de 20 dólares nos anos 90, foi para 200 dólares, né? Ali nos anos 2000. Então multiplicou por 10 vezes só o minério de ferro. Então essa bolha de commodities, por assim dizer, trouxe muito recurso, muito fluxo de dólar para o país, e o Banco Central comprou, né? No que, aliás, ele fez muito bem. Se ele não tivesse comprado, talvez o câmbio tivesse vindo a R$ 1, né? E comprou, e não foi pouco que ele comprou, não. Ele acumulou 380 bilhões de dólares durante toda a era Lula e Dilma, né? Foi muita compra de reserva. Até a crise de 2008, mais de 250 bi de dólares, se não me falha a memória, depois a gente deixa os dados aqui. Na crise de 2008 deu uma parada, porque foi aquele pânico, né, mundial, com o mergulho das economias ricas, mas depois, em 2011 e 12, voltaram as compras de novo, né? 10, 11, 12, com a recuperação rápida da economia brasileira, né? Não quero antecipar a aula do tsunami ou da marolinha, mas o fato é que a gente já voltou a comprar reservas, e assim foi até 2012, 2013. Né? Outro ponto a se destacar, estamos aqui analisando um pouco o desempenho da economia durante o milagrinho, né? Pilar da distribuição de renda, transferência de renda, pilar do crédito, pilar do investimento público. Sempre que um governo investe nesses fronts, né? Sempre que ele consegue destravar crédito, usa o investimento público para puxar a economia e trabalha com distribuição de renda, ele aquece a economia, né? Essas são medidas clássicas de estímulo, e aí está o grande mérito da era Lula, né? Especialmente no que diz respeito à parte de transferência de renda, né? Do Bolsa Família e do própria valorização do salário mínimo, porque um dos grandes problemas da economia brasileira é a falta de oportunidades, né? A gente tem uma desigualdade de renda tão bizarra que é um negócio meio loteria, né? Quem nasceu num lugar pobre não tem oportunidade nenhuma, né? E quem nasceu num lugar rico tem oportunidades infinitas. Então é muito desbalanceado o jogo econômico no Brasil, né? Todos os países que têm desigualdade de renda, ele tem esse desbalanço que é quase que intransponível, né? Eu faço um pouco da brincadeira do campeonato de basquete da NBA, né? Os times que estão na frente da NBA, quando tem a escolha de novos jogadores, no draft, né? Quando eles pegam os grandes destaques, o time que está na frente, ele nunca pode ser o primeiro a escolher o melhor jogador que vem do college, né? Que são os grandes destaques do basquete
universitário, eles são sempre os últimos. Então, quem escolhe primeiro, e aliás é um pouco a coisa de política de cotas, né? Quem escolhe primeiro é quem está em desvantagem, né? Porque a assimetria é tão grande entre o melhor time da NBA e o pior time que se não se fizer isso, acaba a NBA, porque o campeonato fica completamente desequilibrado, porque o time que está lá na frente ele sempre ganha, sempre escolhe o melhor jogador, ele sempre é mais rico, sempre paga os melhores salários e está sempre com o melhor time e ele sempre ganha. E aí perde a graça a NBA, né? Então eles já têm, é engraçado porque nos Estados Unidos, que é o símbolo do capitalismo, se quiserem, de mercado, né? Não é livre mercado, coisa nenhuma, porque o governo americano é absurdamente intervencionista, né? Especialmente com a parte de Pentágono, de verbas de defesa, de laboratórios farmacêuticos, enfim, isso é uma outra questão. Mas o fato é que, mesmo lá, né, a NBA tem esse mecanismo, né, e os países ricos eles caminharam um pouco para isso em relação à tributação, por exemplo, algo que o Brasil não fez. Né? A tributação nos países ricos ela é altamente progressiva. Né? Quem ganha mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos, quem ganha mais do que 100 ou 120 mil dólares por ano, paga 40% de imposto de renda no Delta. Né? Então, nos países ricos, a tributação acelera exponencialmente para as camadas mais ricas. Né? E no Brasil a gente não tem isso, mas pelo menos um grande mérito, enquanto não se avança nisso, né? Em outras aulas a gente vai discutir esse tema, um grande mérito do governo Lula foi ter focado e ter um esforço explícito e forte, né, na transferência de renda, né, que aliás é o mandato que ele tinha, né, que as urnas deram para ele e ele fez isso de maneira muito bem feita. Né? Então, esse pilar da transferência de renda, do Bolsa Família e da valorização do salário mínimo, mais do que ativar a economia, e ativou de verdade, estimulou o investimento, né? Não houve uma contraposição entre consumo e investimento, porque a economia estava em ociosidade, né? Havia capacidade instalada ociosa. Né? Então, mais do que ter ativado a economia, que foi muito bom, e aumentado os salários, ele deu condições e oportunidades de vida, e oportunidades não só no sentido de transferência imediata, né, de saúde, educação e renda, mas no sentido de permitir a pessoa dar maiores saltos na vida, porque a questão não é a transferência de renda per se, né? A questão é você dar oportunidade para a pessoa poder crescer na vida, para ela poder estudar, para ela poder ter uma boa saúde, para ela poder disputar vagas no mercado de trabalho de igual para igual, poder ter um capital intelectual, poder acumular educação, né? No Brasil a gente tem uma coisa mais bizarra, né, em que, por exemplo, a USP, que é uma das melhores faculdades do Brasil, a maioria das pessoas que entram na USP são filhos de famílias riquíssimas que estudaram em colégios que custam uma fortuna. Então o fulano ele já vem de uma família super abastada, recebe uma educação incrível, fala 3 línguas, viaja o mundo todo, estuda nos melhores colégios e chega numa posição para competir no vestibular ridiculamente superior a uma pessoa que nasceu numa classe mais baixa que não teve as mesmas oportunidades. Então é uma competição totalmente assimétrica. E o pior de tudo, o orçamento público é usado para sustentar a USP. Estou dando um exemplo aqui da USP, mas podia ser de qualquer universidade pública, né, tanto federal quanto estadual. E inclusive é o caso da USP que é federal, né? Desculpa, estadual. E aí é uma competição assimétrica, né? Porque como é que você vai botar para competir duas pessoas que vêm do universo e do mundo tão distinto e tão desigual? Né? Então o capitalismo ele tem essa coisa, ele é assimétrico mesmo, né? É como se você estivesse jogando futebol com um campo inclinado, né? Então, obviamente que o time que ataca de cima tem uma grande vantagem em relação ao time que está aqui embaixo, né? Isso é da condição. O capitalismo ele é assimétrico, ele cria essas assimetrias, é da lógica dele, né? O que os economistas chamam de retornos crescentes, né? Tem retornos crescentes para todo lado no capitalismo. Então ele sempre polariza, concentra. Isso é da lógica. O sistema capitalista ele é maravilhoso para produzir riqueza, para alavancar a produtividade, inovação, tecnologia, mas ele é extremamente assimétrico. Extremamente assimétrico. No motor dele tem criação de desigualdade e concentração de renda, de riqueza, de produção no espaço e tudo mais. Bom, enfim, estou indo um pouco longe aqui, mas o fato é que essas políticas da era Lula foram muito acertadas no sentido de tentar nivelar um pouco, né, esse campo minimamente. Assim, óbvio que longe de ter resolvido o nosso problema de desigualdade, mas ele deu uma certa nivelada, ou se esforçou pelo menos nesse sentido, e foi o único período na história brasileira recente em que os Gini, né, que são os indicadores
que medem desigualdade melhoraram, né? Há uma melhora clara nos índices, né, de desigualdade no Brasil no período que vai de 2002, 2003 até 2012, 2013. Né? Então de verdade, foi um baita avanço, né, desse período do milagrinho. Né? Calcanhar de Aquiles, né, e os problemas, que começando pela própria lebre que a Laura levanta, em relação ao déficit da balança comercial. Né? Então a nossa balança comercial, que vinha em 50 bilhões, até vale a pena dar uma lida aqui, ó. A alta das commodities e a volta dos fluxos de capital permitiram que o governo, então, o governo pagou toda a dívida externa que ele tinha, né, por conta dessa alta de commodities e compra de reservas. Então ele praticamente zerou a dívida externa, comprando dólares, né, para tentar evitar isso. Só que essa apreciação cambial começou a trazer problemas para a nossa balança comercial. Então a nossa balança comercial, que vinha muito forte, superávit de quase 50 bilhões de dólares, começou a cair para perto de zero. Né? Aqui, usando as palavras da própria Laura aqui na página 36, ó, o principal calcanhar de Aquiles desse período, né, do milagrinho, entre os indicadores econômicos do período, é a deterioração da balança comercial, que mede a diferença entre exportações e importações do país. Apesar da alta do preço dos produtos que mais exportamos, o Brasil passou de um superávit, esse é o ponto que eu estava destacando, né, na balança comercial de mais de 45 bilhões de dólares acumulados em 2006 para 18 bilhões em 2010. E depois a coisa foi piorando. Né? A gente para a análise aqui, mas o fato é que quando a gente chega no Dilma II, na antessala do inferno, se vocês quiserem, quando o país se arrebentou e o avião caiu, a gente estava com a balança comercial zerada. Zerou. Aí zerou a balança comercial, nosso déficit externo, que é a balança comercial mais serviços, já estava em 100 bilhões de dólares. O Brasil estava entre os 3 piores déficits externos do mundo. Eu me lembro que eu estava nesse fatídico 2014, né? Foi ali de 14 para 15, né, que estourou, mas no fatídico 2014 eu estava indo para... Eu trabalho no mercado financeiro, e nessa época eu estava justamente indo para Nova York fazer uma visita a clientes, uma semana de roadshow, que a gente chama, né? E eu ia falar do Brasil, das oportunidades do Brasil, como o Brasil estava. Eu me lembro que ali o câmbio já começou a se desvalorizar, o câmbio já foi para, sei lá, R$3,50, a coisa já começou a degringolar. Sei que eu cheguei lá em Nova York com uma cara assim, eu tinha que falar que o Brasil ainda tá, e estava relativamente bem ainda, mas ele já estava numa situação problemática, né? Então minha viagem foi quase perdida nesse sentido, né? Porque a situação já estava se deteriorando muito, né? Então isso de fato foi um grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Quando a gente chegou ali no finalzinho do Dilma I, a gente estava já com esse déficit de 100 bilhões de dólares e aí a gente foi surrado, depois com o impeachment, toda essa discussão que a gente vai fazer, mas o fato é que os investidores surraram o Brasil porque o nosso déficit externo estava muito grande, apesar das reservas. Né? As reservas cambiais, que são uma espécie de canhão de segurança do Banco Central, ainda conseguiram segurar um pouco e nosso câmbio desvalorizou só para 4,20, não para R$8. Né? Minha avaliação é que se não fosse as reservas cambiais, nosso câmbio teria se desvalorizado para 5, 6, 7, talvez até 8 na crise de 2015 e a inflação poderia de fato ter voltado mesmo. Né? Então essas reservas cambiais foram essenciais, essa construção de reservas que o Lula, né, e um pouco a Dilma fizeram. O calcanhar de Aquiles foi a apreciação cambial, ter deixado o câmbio chegar nos 1,50 antes de 2008, depois ele desvalorizou até 2,50 na crise de 2008, mas voltou até 1,50 e é engraçado porque a Dilma, você vê que ela estava lutando contra essa apreciação, contra essa valorização cambial, mas ela não conseguiu evitar essa apreciação cambial violentíssima. E isso começou a atrapalhar muito o nosso setor industrial, nossa balança comercial, nossas exportações, e aí a gente caminhou para o desastre que depois a gente vai contar em detalhes em 2014 e 2015. Né? Um ponto aqui que eu queria destacar, uma divergência minha com a Laura. Ela coloca que a valorização do salário mínimo se deu apesar de não ter havido um aumento de produtividade relevante na economia brasileira. E é verdade, né? Uma das grandes questões da era Lula, especialmente da era Lula II, é que a produtividade da economia brasileira parou de crescer. Né? Na fase era Lula I, não, porque daí a produção industrial estava muito forte e a gente estava ainda com economias de escala, escopo, a indústria brasileira ganhando espaço
e havia aumento de produtividade relevante no Brasil. Até 2008, 2009, os dados mostram que a gente teve um período muito bom, né, de aumento de salário real e de produtividade. Depois a coisa começou a mudar de figura. Quando a indústria começa a patinar, e a economia começa a se expandir pelo setor de serviços, se a gente olha o PIB pós 2008, o aumento dele é todo dado em serviços. A gente tem um aumento de praticamente 20% do PIB, se a gente olhar de 2000, se não me falha a memória, depois eu vou pôr os dados aqui, de 2009 até 2013, 14, o aumento do PIB brasileiro é de mais ou menos, faz aí, 5 anos a 3%, seria 15%. Então a gente tem um aumento aí de 12, 13% do PIB, se a gente cortar em 2013. Todo esse aumento foi dado no setor de serviços, especialmente no setor de serviços tradicionais, não sofisticados, né, que é o que eu brinco, falo muito nas minhas intervenções por aí, que é a economia do Uber, né, porque a gente perdeu o emprego industrial, perdeu espaço na indústria e ganhou nos serviços tradicionais simples, que são nada contra essas pessoas, tá? Pelo amor de Deus, mas são empregos que pagam menores salários, que não tem economia de escala, basicamente, né? Cabeleireiro, manicure, pedicure, o garçom, empregada doméstica, lojista de shopping, né? São atividades não produtivas, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então nosso PIB ele começou a avançar por esse setor dos serviços, chamados serviços tradicionais, não os serviços empresariais, né, que estão ligados principalmente à indústria. E esse avanço foi um avanço que se deu às custas de produtividade, porque são setores que não têm poder de aumento de produtividade pela própria natureza deles. Então, chegou no momento em que os salários estavam subindo mais do que a produtividade permitia, né? E a Laura destacou aqui que sim, né, é possível aumentar salários acima da produtividade, mas a restrição quando a produtividade não aumenta é que o lucro cai. Então o que a gente começou a ver no Brasil é que, num primeiro momento, houve aumento de produtividade, e esse aumento de produtividade foi parte para os salários e parte para os lucros, né? E essa é a beleza do aumento de produtividade, porque todo mundo ganha, né? Claro que se o mercado de trabalho estiver mais forte, uma parcela maior vai para os salários, né, o que é bom. E se o governo estiver fazendo políticas de valorização do salário mínimo, redistribuição de renda, uma parcela ainda maior vai para o salário, que é bom. Só que isso tem um teto, tem um limite, que é a produtividade. Então, se a produtividade não aumenta, o aumento do salário vai comprimindo as margens de lucro, né? Vejam, esse conflito entre margem de lucro e salário sempre existe, mas quando a produtividade aumenta, tem para todo mundo, né? Porque esse excedente da produtividade, pensa no caso da Alemanha, dos nórdicos, da Suécia, a produtividade lá é tão grande que você pode pagar salários gigantescos e ter uma margem de lucro gigantesca, né? Então aí a gente começou a ter problemas, né? A meu ver, no pós 2011, 12, houve um achatamento de margens de lucro que tem a ver com a estagnação do crescimento, com a estagnação do aumento de produtividade no Brasil, que inclusive se refletiu na balança comercial, porque as nossas exportações de bens industriais e a própria produção industrial para o mercado doméstico começou a cair, nosso déficit industrial aumentou muito, né? Nosso déficit externo industrial, vou colocar o dado aqui depois também, a gente chegou a ter um superávit na balança industrial, né? A gente pode dividir a balança comercial em indústria e commodities, né? A nossa balança de commodities é bizarramente superavitária. Mas a gente começou a ter um déficit grande na balança industrial, mais de 50 bi, 60 bi de dólares. E isso acabou depois cobrando a conta quando o nosso déficit externo ficou gigante e assim por diante. Enfim, eu não quero me alongar demais, mas só a divergência que eu queria marcar aqui, que a gente vai voltar a discutir ao longo do curso, é que tinha um quê de insustentabilidade ali nesses aumentos de salário real. É uma questão bastante importante, né, da chamada transformação estrutural da economia brasileira, né, de como é que a gente concilia essa ideia de aumento de produtividade com a transformação estrutural. Mas isso é um tema para a gente vai discutir com bastante calma em outras aulas, tá bom? Obrigado.